Bom, eu sei que hoje é terça-feira, né? Dia 20, nossa, dia 20 de maio. Então agora já é 3h37. Eu falo assim, que eu tenho que estudar. Mas está muito difícil diante de tanta injustiça que você vê, você está esperando, você tem esperança nenhum no outro, você só vê mentira, coisas erradas. Como eu falei para vocês agora, eu acabei de postar aquelas documentações que eu recebi, que a Fernanda Balera me entregou, que eu falei sobre a questão ali da corregedoria da Polícia Militar. Então, só mentira. Então, ali, que é a questão ali, que tem duas questões, a questão do restaurante, da policial ali que me jogou para fora do restaurante, sendo que o local estava me negando nota fiscal paulista, querendo me humilhar porque eu comi pouco, né? Então, me jogou ali para fora, então falta ainda essa outra parte. E essa daqui é a questão de lá da República da FEI. Gente, são coisas muito graves quando você falando de uma das maiores faculdades do país, que é a FEI, Centro Universitário da FEI. Nós estamos falando de estudantes da FEI. E não tem como negar o racismo que vocês viram aí, que eu publiquei, os vídeos racistas, a regra racista. Trate preto como um preto. Postar dentro de um grupo de WhatsApp foto de um macaco levando um tapa na cara. É um tapa na cara da sociedade, onde a maioria nós somos negros. Só que nós não estamos no espaço, a maioria não está no espaço de poder. E isso é muito grave. As cotas raciais são dadas para pardo, isso é muito grave. Ou seja, se a mulher preta, ela precisa abrir perna para branco para poder ter um direito, dos filhos dela ter um direito a uma universidade pública, ou universidade particular que for. Precisa abrir perna para branco, ou seja, estão dados para pardo, não são dados para pretos retintos. Isso é muito grave. E ali, vocês veem ali que eu postei, que tá, se vocês buscam a parte que está na questão que está, que é esse que está o escrito dessa forma, que aqui é grave, aonde que o Fernando Carvalho Ricardo, né, que é a PM subtenente alguma coisa ali que assinou, que escreveu alguns itens ali, e falando, a reclamante se vale da cor de pele para se vitimizar. Eu entrei dentro da República, ali confiando assim, ao pessoal universitário, e estava escrito, trate preto como preto. Quem é que citou cor? Foi esses moradores. Aí você vê, quem é que citou cor? Diferenciou de cor para poder humilhar, para poder explorar. E você vê a questão de limpeza, era para ser feita em todo mundo fazer, que quem só fazia era eu, e quem zoava, sujavam eram eles. A porta do meu quarto foi arrombada, porque eles estavam procurando alguma coisa, de repente já era a minha camisa, para praticar o ódio racial. O que eles estavam procurando, arrombando a porta? Cada pessoa, cada um tinha o seu quarto e tinha a chave, e era com a chave, cada um tinha a chave do quarto. A única coisa que era comum, que era corredor, cozinha e banheiro. O quarto, cada um tinha o seu. Arrombar a porta do quarto. E eu que estou me vitimizando, eu entrei, para vocês verem, eu entrei aqui, que eu fui se resgatar, que eu já postei isso para vocês verem. Eu entrei nessa República dia 20 de setembro, eu dei um print e joguei aí. E eu paguei, na verdade, que assim, venceria dia 5 de cada mês. E não deu 30 dias, e foi cobrado o aluguel dia 11 de outubro. Então, de dia 20 de setembro a dia 30, são 10 dias. São 10 dias. E no 11 de outubro é 21 dias. E no dia 5, eu paguei, depois foi dia 11 de outubro que eu paguei, que tá aí o print, né? Aí dia 5 de novembro eu paguei novamente. Então eu paguei adiantado e paguei valor a mais. E a combinado era, você morava e você pagava. Esse aqui é o Jardim Botânico. Que inclusive, no início, você vê que assim que a gente dá...
no início ele falou assim, não, Rosana, inclusive eles comentaram que a pessoa que saiu daquela república, no lugar que eu entrei, a pessoa tinha pago o aluguel, que eu não precisaria pagar ali, né, que faltava pouco para poder completar o mês. Ela falou que tinham pago. Peraí, a pessoa tinha pago e eu paguei. Então eles receberam 2 vezes. Ele falou falou que o próprio dono da república, que aqui no caso, que estava o nome dele ali, o apartamento, primeiro no caso o Eduardo mentiu, falou que ele era responsável, e depois ele mentiu. Primeiro ele falou que ele era responsável, e depois falou que era o Mike que era responsável, o irresponsável. Nenhum deles era o responsável. E estava todo momento tentando não me dar... eu comecei a gravar, gente. Eu gravo essa gente. Pô, você tem anos de idade, todo dia, desde quando você nasce, você está sofrendo racismo. A pessoa que tentando olhar aqui na sua cara besta, retardada, débil mental. Então eu gravei. Então todo momento dando canseira para dar o recibo. Não, tipo assim, nada de palavra comigo, não é recibo, sim, é recibo. E eu peguei, mesmo na canseira, eu peguei todos os recibos. Então se tem como se provar. E eles foram primeiros a arrombar a porta, queria que eu ficasse mudinha, calada. Colocaram o irmão do Mike, depois colocaram o irmão do Mike para poder ali me ameaçar lá dentro. Que tem envolvimento com droga. Que tem envolvimento com droga. Tô vendo aqui que tá lento, começou a ficar lento aí. Aí você vê e fala que não tem racismo. Primeiro, a placa racista. E tá ali a mesma letra que tá naquele bilhete, é a letra que cita o Eduardo. Então o Eduardo sabe quem escreveu, todos eles sabem quem escreveu. A letra que está ali na regra racista, que das outras regras que estava, quando estava presente o dono da república, e mesmo o dono da república, ele sabe quem é que escreveu a regra racista. O dono da república pode não saber quem escreveu, porque a mesma pessoa que quando ele estava, falou que era do Vinícius, para não entrar no quarto do Vinícius, ou seja, o Vinícius estava presente na época. Então... Demora? Eu lhe jogo lá embaixo. Eu não conheço não, rapaz. Eu sou do lugar da Paraíba. Bota pra fuder. A senhora duvida, filha da puta? Quer me tirar, caralho? Ah, se fuder. Ah, se fuder. Vai se fuder. Você que falou, rapaz. Eu tenho testemunho. Eu disse a você que eu quero viajar. Eu vou sair daqui, senão... Ah, não, rapaz, você não me conhece, não. Fiquei 10 anos de cadeia, não sabe. Agora você vai aqui. Quem? Lá. Eu me interrolo agora, rapaz. Você duvida de mim, caralho? Você duvida de mim? Rapariga do cara. Então você vê que olha a dificuldade que a gente passa. Olha a dificuldade. Olha que nós estamos passando. E você pagar o seu aluguel adiantado, como é que tem aí prova, e falar que foi favor, nunca dependi de favor nenhum. Nem de Mike Alves, nem de Eduardo. Que eu vou escrever o nome de Eduardo novamente, que vocês também já tem aí, que eu já publiquei várias vezes aí essa live. Eu vou citar aqui, ó, vou falar em nome alto, porque quem não entendeu, eu também escrevi o nome policial, que é a policial Márcia Regina, falando que é mimimi, e aqui confirma escrevendo que eles eram utilizados a cor. Quem citou a minha cor, que veio com racismo, com a placa de racismo, trate preto como um preto. E estava me tratando ali dentro como escrava. Me tratando ali como escrava. Você cala a boca, viu? Ele entrou de cruz. O que é que acha que a polícia chamou pra ele? Ó, Maurício aqui Cardoso, que estava aqui, o policial, que todo tinha testemunha, que não houve nenhum racismo contra a minha pessoa, né? Então é Maurício Cardoso, Arnaldo Guimarães Neto, Adilson Alves da Costa de Oliveira, Felipe Rodrigues Alves Turquato e Elvis de Jesus Santos. São todos os policiais que estavam ali presentes. Então, após ser trancado a porta, então não deixando o portão, deixando eu para fora, não deixando eu entrar com o aluguel em dia,
Nem na Ali, porta da rodoviária ele dorme. após ser trancado, colocá-lo ali para fora, ali você fica né? Então, após, eu chamei a polícia. E foi trancado esse portão, não deixaram eu entrar para dentro, não deixaram eu entrar, sendo que o meu aluguel estava adiantado. Eu paguei o aluguel adiantado. E sempre a canseira para entregar ali para entregar como é que chama? O recibo. É tanto que o Mike, desde quando eu entrei e saí, o Mike nunca passou a conta para fazer depósito na conta, para não ter prova, né, ali na conta dele. Com certeza ele estaria estar recebendo algum benefício da Bolsa Auxílio Emergencial. Então, e trabalhando, quer que não trabalhe registrado, ganhando, aí não quer perder. Ele não pode ali, né, tá ali registrado que tem um dinheiro a mais caindo, né? Deve ser isso. Deve ser isso. Por que ele nunca quis pagar? Se ele é o responsável, por que ele nunca quis pagar, dar a conta para eu depositar o valor? Porque eu tenho toda aqui a prova que eu pedi a conta para poder depositar ali na conta dele. Para não ter que encontrar com ele, porque aí você deposita o dinheiro na conta e também fica como comprovante que eu depositei. Embora que eu também queria o recibo, que não adianta. Eu joguei na conta, mas pode falar que é dinheiro de outra coisa. De qualquer forma, precisava do recibo. Não, eu quero a prova. Então, ali eu recibo. Então, eu tenho ali o recibo do aluguel. Recibo que eu estou pagando ali o aluguel. E naquele momento, os policiais chegaram, eu falei, é racismo porque está ali o bilhete, ali a regra racista fixada na parede. Era para ter dado um flagrante. Ô, meu irmão, você tem moradia de graça. Era para ter entrado lá, dado o flagrante. Não, mas não quis entrar lá, dar o flagrante, ainda falando que é mimimi. Porque os outros me ajudou, me tirou da rua. Ninguém me tirou da rua, nada. Eu entrei ali como estava ali. E ainda falou que eu não estudava na FEI. Vocês veem ali que está ali. Ele está dizendo que eu não estudava na FEI. E é tanto que eu falei para ele da minha situação. Eu que tinha gravado, eu estava com aquele problema da FEI, sobre a questão do TCC. Eu estava gravando live e jogando no grupo dos alunos. Ele sabia da minha situação. E tem a minha amiga, depois que eu descobri que é a colega, que ela era amiga do Eduardo, que depois eu descobri. Então prova que ele já sabia da minha situação, quem era eu. Ele já sabia da minha situação, quem era eu, quando eu entrei lá. E os meus professores, que o Eduardo fazia elétrica, os meus professores são professores do Eduardo, que sabia de toda essa confusão em questão do meu A TCC. administração da rodoviária não deixa. Que inclusive... Nem na rua, nem na porta. Que inclusive, eu peguei e inclusive eu falei assim, né, que eu tenho print e tudo, que eu joguei aí. Que assim, eu recebendo o meu, né, que é a minha pretensão, assim, eu recebendo o diploma, eu poderia, estando trabalhando, né? Aí para você ver a situação, tirando onda. Eu trabalhando na minha função, que ali, né, poderia responder, decidir ficar mais tempo dentro dessa república. Porque eu falei assim, olha, que no mínimo 3 meses, que era que até o final do ano, para eu poder fazer a minha intenção do apartamento de eu morar ali, era de eu poder fazer fazer um artigo científico internacional. Inclusive, naquela república, eu tenho os comprovantes que eu aluguei um computador caríssimo. Ah, outra coisa, será que a questão do arrombamento que eu falei para ele, né, para o Mike me arrumar a questão do comprovante de residência, que é um talão de água ou de luz ali, que eu já tinha pago, que eu ajudei a pagar, que eu tinha dado dinheiro antecipado, né? Nesse dia ali que eu falei que eu entrei dia 20 e paguei dia 11, e eu falei para ele pegar, me dar o comprovante, né, de residência para eu poder alugar um computador lá em Santo André. E eu falei para ele que de repente, né, que ele, como ele era responsável pela casa, então que ele pudesse passar o RG, dar uma cópia do RG dele, alguma coisa assim, comprovando que eu moro ali. Ele falou, não vou dar meu documento. Eu falei, não, ok. Né? Eu falei assim, mas pelo menos se você me dá o recibo, já é um comprovante que eu moro num lugar. Como que a pessoa vai alugar um computador para mim e não saber onde eu moro ali? Ninguém vai alugar um computador. E eu comentei que esse computador, né? Porque assim, o computador é caro, né? É um computador caro que eu falei que, né? Ah, não.
É praticamente 10 mil reais. O cara não vai me dar um computador, alugar um computador de 10 mil reais sem nenhuma comprovação. Por mais que eu pague ali na hora, mas aí o computador vale 10 mil reais, né? Então ninguém vai me alugar. Então, inclusive, será que era o meu computador que estavam indo buscar lá dentro do quarto quando foram arrombar a porta? Porque a camiseta roubaram, furtaram minha camiseta, que até agora não está na minha mão. E ali você fala que eles, na categoria, que é usada a cor da pele para se vitimizar, gente. É muito grave essa questão do racismo dentro da polícia. É muito grave essa quantidade de policiais. E tinham câmeras no peito ligada. Então eles sabem da verdade. A corregedoria sabe, porque os policiais estavam com a câmera no peito. Sabe o que foi falado ali. O Eduardo está ali citando. Ó, você viu o Eduardo? Ele estava falando que ele pediu para eu sair da República. Depois vocês leem aí, porque está no papel que eu coloquei. O Eduardo... Aqui, eu já achei aqui o papel. Ali, ó. Eduardo de Jesus Thomas. Eu anunciei na faculdade FEI uma locação de um quarto no apartamento onde eu moro. Uma senhora de nome Rosana entrou em contato comigo e disse que era aluna da faculdade FEI e que gostaria de fazer a locação. Ela ficou o tempo morando aqui no apartamento, porém, dias atrás, descobri que ela não é aluna da faculdade e solicitei que ela saísse do apartamento, pois tenho que devolver o apartamento e ela se recusa a sair, né? Já estou retirando as minhas coisas do apartamento, o contrato se encerrou dia 2/3 de 2023 e tenho 30 dias para entregar as chaves. Vou retirar as coisas de lá, de dentro, e não vou mais permitir a entrada dela no apartamento. Não foi feito nenhum contrato de aluguel, foi feito só um trato verbal de acordo comum. E se eu estou morando, morei mais de 6 meses lá, eu tenho prioridade. Se ele sai dali, eu tenho prioridade de ser a próxima a ficar com o apartamento e de alugar o apartamento. Eu poderia ter o direito de pegar outras pessoas e alugar uma e continuar, né, pagando e alugando, né, desde que eu pague ali, né, que eu obedeça ali o contrato e continuar no local. E você está ali dentro do local, a pessoa te coloca no meio da rua. Com o seu aluguel, com tudo pago. Você vê onde que eu estou hoje, numa rodoviária, lutando por direito. Nenhum direito, você corre com defensoria pública, corregedoria de polícia, nenhum direito da pessoa preta, nenhum direito do negro é respeitado. Eles fazem documento, escrevem o que querem. Nenhuma prova. Gente, como eu falei para vocês, estava lá a regra. Citar a cor, eles citaram a cor, a regra racista estava lá. E nisso que já estava rodando no grupo ataques de ódio racial, e eu não sabia. Mas tudo chega em mim. Lá com uma gif, né, que é uma figura animada, de macaco levando um tapa na cara. Isso não é racismo, gente. O que precisa mais? Eu mostrei aqui, está aí a prova. Eu estava estudando. Eu estava preocupada, eu não estava cuidando da vida de ninguém. Eu estava estudando. Enquanto as pessoas estavam em bar, estavam ali em grupo de WhatsApp, declarando seu ódio racial. Isso é muito grave. E você nem vê nenhum movimento da esquerda relar. Por isso que eu falo, tudo isso é balela. A Fernanda Balera. Tudo isso é balela. É usar o nome da pessoa, do negro, para se promover. Usa a pauta do negro para poder... é o meio de corrupção. É o meio de criar cargos para poder favorecer a corrupção, para poder ir lá e para roubar. Usa o nome do pobre, usa o nome da pessoa em situação de rua, usa o nome da pessoa mais vulnerável para poder roubar. E ganha muito dinheiro, nem empresário ganha tanto dinheiro como essa gente que usa o nome do negro, que usa a pauta negra. Olha onde que o negro está.
Olha, o racismo escancarado não tem. E eu falo, inclusive, antes disso, eu chamei policial, eu tenho gravado, tá lá no YouTube, tá como no Facebook, eu chamei a viatura policial para ir lá pegar essa regra racista em flagrante. Se eu sou branca, tem uma no meu apartamento, tem uma regra racista, eu vou permitir que ela continue? Gente! E por isso eu falo assim, né? As outras pessoas que estão estudando na faculdade têm essas preocupações, têm todas essas injustiças, elas só vão lá e estudam, gente. O negro não é só ir lá estudar. Você vê quanta demanda de injustiça, como que você consegue concentrar em alguma coisa? Com tanta coisa rodando, como que você consegue se concentrar? Em nada é feito justiça. E em nada é feita justiça em nosso país. Em nada. Se abrem processo, você viu, abriu ali na corregedoria, mas só cheio de provas. Porque até então só tinha placa racista. E logo após apareceu o grupo do WhatsApp, com mais de 50 engenheiros praticando ódio racial. Num grupo ali assistindo o ódio racial. Lá no bar do Castelo Branco. O que é mais que isso, gente? E nesse grupo estava ali o Mike. Eu não consegui localizar o Eduardo dentro do grupo, mas com certeza estava lá, porque tem uns que o Mike ainda estava conseguindo colocar o nome como é que chama? Pela foto. Amigo do Eduardo ali, dentro daquele grupo racista do Eduardo, do Mike. Gente, e eu descobri que a minha colega ali, que inclusive, que eu estava com muita enxaqueca, eu dormi 2 dias no apartamento dessa minha colega aí, dessa amiga aí. Inclusive, assim, não é qualquer um que abre o apartamento para você dormir. Mas as pessoas, para abrir o apartamento da casa dela, ela vai buscar quem você é. Ninguém abre a porta assim, principalmente para preto. Dormi 2 ou 3 vezes ali na casa dela, que eu estava morrendo de enxaqueca ali, no apartamento, bem do lado da Fei. E ela é amiga do Eduardo. Você começa a entender as coisas. Então, o Eduardo sabia quem eram meus professores, por isso que eu falei que esse racismo vem de professores, toda essa tramóia vem de professores. Se houvesse investigação mesmo, de verdade, grampear linha de telefone, grampear e-mail, grampear WhatsApp, gente, ia pegar tanta coisa. Por isso que eu falo, se tivesse uma imprensa grande, a gente acabava com isso, porque, eu estou falando, não é somente eu, gente. O negro vai para uma faculdade, aonde que o negro vai morar? O negro vai para uma faculdade, aonde que o negro mora? E essa questão de moradia, você vê que tem, por exemplo, na USP tem a moradia para estudantes. E até pergunto, quem são os estudantes que estão morando lá ali dentro, né? Pode ter certeza que a maioria é branca que tem condições de vida. Por isso que eu falo, quanto mais você tem, mais lhe é dado. Quanto menos você tem, mais é tirado. É essa que é a nossa regra da sociedade. Quanto mais uma pessoa tem, mais é dado para ela, mais incentivo é dado para ela. Quanto menos tem, mais é tirado. Eles buscam tirar tudo. Ninguém vai querer ajudar, promover quem está na merda. Quem está subindo ali, que as pessoas ajudam a promover, quem está na merda, eles pisam mais em cima e empurra para o buraco. Isso tem que mudar. E não vem falar, não sei o quê, comunismo. Porque que eu estou falando aqui é de trabalho, que ninguém vai fazer um curso de engenharia para não trabalhar, para não exercer a função. O meu diploma é para exercer minha função. O meu direito é para poder trabalhar. E você está amputando as pessoas. Olha, você vê a minha luta, você vê como que você para conseguir. Se essas pessoas estão dormindo, os outros estudantes nesse momento, nessa hora da madrugada, estão descansando o cérebro. Aí acorda de manhã, mesmo, né, que for 5, 6 horas, acorda, mas já está inteiro, tem 10 horas já foram dormir.
Estuda o dia todo, 10, 11 horas, já foram todo mundo ali dormir. Claro, tem gente que também trabalha e estuda. Ele faz um O ali, trabalha também e estuda. Mas você vê a cruz que é colocada nas costas do negro. E aí vem falar que racismo é mimimi. Lá no processo que arquivaram, a Fernanda Balera falou que não foi arquivado o processo lá de racismo de São Bernardo do Campo. Aí você não tem dinheiro para começar a correr atrás das coisas. Ou seja, tem que faltar da faculdade para começar a correr atrás de polícia e de justiça. Você vê os absurdos que a vida da gente. O branco, ele corre, ele vai chegando na meta dele, não tem nenhuma cruz nas costas. O negro, ele vai, cada momento, cada passo que ele vai dando é uma carga a mais, pela falta de justiça. É um peso a mais, vai subir naquela montanha com um peso a mais, com uma sacola, com um peso a mais. Fala, a característica do albergado é carregar peso nas costas. Mas a gente carrega a injustiça nas costas. Cada passo que você dá é um peso a mais. Não, você não pode andar, você patina. Você não faz as coisas ali tranquilo, normal, igual todo mundo. Não faz. Aí racismo, não, a pessoa quer usar a cor. Eu citei a minha cor na regra racista. Quando entrei no apartamento, olha gente, não me toque, não me rele na minha cor. Eu citei a cor. A cor foi citada na regra racista, trata o preto como um preto. Não trata as pessoas, os seres humanos, que entra, né? Se você pagou, eu falo assim, se você, né, que não está pagando até... nós levamos, disseram, né, Eduardo, né? Mike, disseram que levaram um cobertor para mim no meio da rua, quando eu estava, de fato, dormindo no meio da rua. Não levaram merda nenhuma, nem conhecia essa gente, nunca tinha visto essa gente. Nunca vi nenhum dos dois. E aquelas pessoas praticando ódio racial, assim, não, mas tem alguma coisa particular, alguma coisa pessoal. Só não gosto da Rosana Damas como pessoa. Não é cor. Porque tem muitas pessoas praticando ódio, eu nem conheço, eu nunca vi na minha vida. Estava ocupada. Eu estava estudando. Não estava em bar bebendo, não estava usando droga. O Eduardo chegava lá, não sei se era bêbado, não sei o que ele usava, que ele chegava socando porta. Todo mundo, os vizinhos, ouvia ali no apartamento. De madrugada, socando tudo, batendo porta. E você quieta, você quieta, você quieta. Eu chamei a polícia quando foi arrombada a minha porta. Aí eles começaram a me expulsar, porque eles viram que eu chamei a polícia. E tem movimentação de droga, tráfico de droga, naquele condomínio, então não pode frequentar aquele condomínio. A polícia não pode, né, não pode chamar muita polícia, porque tem o tráfico de droga, tem muito estudante que usa droga, né, no filhinho de papai. Aí eu chamei a polícia, arrombaram a porta do meu quarto, não sei se está atrás do meu computador, da minha camisa, que foi utilizado para o ódio racial. É o computador que eu queria, né, fazer ali, estava ali fazendo um projeto para fazer um artigo internacional. Você vê como que vão atrapalhando a vida da gente? E 2 anos, isso daí 2023, hein? Agora que recebi aqui né? Da Defensoria Pública. Não, mas não pode... Gente, aí disse que vai pro Nudir. Estou esperando, disse que daqui vai pro... A Fernanda Valéria vai pro Nudir. Vamos esperar a resposta do Nudir. É muito grave, gente. Se não parecer uma imprensa grande, se o povo não me ajudar, vai ser muito impossível, né, acertar essa situação, essa justiça. Nós estamos num país ditador, da ditadura. Nós estamos falando de policiais, pessoas que nós deveríamos ter respeito. Num país, as pessoas não podem perder o respeito por policiais. Para mim, aquilo, quem pratica racismo é criminoso, é um crime inafiançável. Não deve estar na polícia em nenhum lugar. Até numa empresa, como a pessoa vai trabalhar numa empresa, em nenhum lugar deve estar na cadeia. Racista na cadeia. Se nós temos o racismo ainda, porque a lei do racismo ele faz de conta e só usada como pauta para poder ganhar dinheiro, para desviar dinheiro. Enfim, e colocando aqui mais essa para vocês. Pedindo socorro, pedindo pelo amor de Deus, não dá para continuar dessa forma com tanta injustiça. Eu vou inclusive marcar os vereadores, inclusive eu falei ali com uma pessoa ali, que é assessora de um vereador,
que ele é da parte de tenente da polícia, porque agora eu intimo aquelas pessoas que dizem, não, eu sou da polícia, tem um major, tem um também que é major, e eu intimo aqueles vereadores que dizem da polícia, que estão correndo atrás, né, do correto, que diz que odeia bandido, porque policial, para mim, que pratica o racismo é criminoso. Não deve estar, a gente precisa respeitar os policiais. E policial, ele tem que ter, esqueço sempre o nome da palavra, né? Você tem que confiar no policial. Ele fala boa fé, esqueci o nome da palavra. Estou muito cansado, mesmo que eu não estou cansado, até que tem hora que eu esqueço mesmo assim. Quando eu não estou cansada, tem hora que eu esqueço algumas palavras. Não existe essa questão ali do policial que escreve ali no papel, que ali um acode o outro. E quando você tem câmera no peito, é para isso, tem provas. E policiais lá com a câmera no peito. E o pior, né, que o pessoal faz relatório e ainda escreve, confirma que eu estou me usando da cor, que foi a mesma coisa que a policial Regina falou. A mesma coisa que a policial Regina falou é o que está escrito, que eu estou usando da cor da pele para poder me vitimizar. Como assim eu vou me vitimizar? Eu paguei um aluguel, tá de meu aluguel, eu paguei muito mais do que eles. Paguei um aluguel muito mais do que eles estavam pagando, sou jogado para a rua, ficando sem comer. Eu estou me vitimizando? A pessoa coloca uma regra racista, trata o preto como um preto e me faz de escrava lá dentro, bagunça, tudo suja, tudo se recusa de limpar. E eu estou usando a minha cor da pele? A escravidão, realmente, o critério dele é usar. O negro foi escravizado, foi torturado, é assassinado pela cor da pele. Olha o que estão fazendo comigo. É pelo quê? Cor da pele. A justiça não está acontecendo. Olha aqui, gente, se cada processo que eu pegasse e levasse a sério, de verdade, praticasse a justiça, eu não precisava trabalhar de verdade mesmo. Porque só vivia de processinho. É tanta coisa errada, realmente, eu não, só de processo dava para me comprar uma casa. Mas cadê? Realmente, só de processo dá para comprar uma casa. Eu não estaria no meio da rua. Só de processinho. Mas é claro, se eles praticam o ódio racial, porque eles sabem. A partir do momento que você pega uma camisa de uma pessoa preta, que uma das únicas pessoas negras dentro de uma faculdade, que se aponta ali, que é um ponto preto no quadro branco, e você pratica um ódio racial na frente de todo mundo, que você sabe que não existe lei contra racismo. Você tem certeza da impunidade. Você tem certeza absoluta da impunidade. Todo mundo tem certeza da impunidade. Todo mundo tem certeza. Ninguém vai praticar um ódio racial dessa forma se a pessoa sabe que ela vai ser, né, criminalizada, que ela vai para a cadeia. Ninguém comete um crime se ela sabe que vai para a cadeia. A partir do momento que a pessoa tem certeza absoluta que ela não vai responder por crime nenhum, ela comete o crime. É a impunidade. Nós estamos numa ditadura. E por isso que eu falo, peço socorro, peço pelo amor de Deus. Se você não compartilhar, se você não me ajudar, nada vai acontecer. Não é dentro dos lados judiciais que se vai fazer justiça. Vem da população para cá. Então eu peço aí ajuda para você. Vou tentar aqui fazer alguma coisa.